Eu quero ler com você no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 1 a 8. Esse é um texto que nós lemos bastante, o versículo 6 e 7, que é um texto conhecido e um texto muito importante. Eu, particularmente, gosto demais dele. Foi um dos textos que memorizei no início da minha caminhada cristã, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas, antes de tudo, apresente suas petições com ações de graças a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar sua mente e seu coração. Esse texto é um lema. Mas a gente teve falando esses domingos, né? Falamos da intervenção de Deus na vida de Agar, lá no primeiro domingo. Domingo passado, está falando de Jesus, né? Como Jesus agiu diante da dor de Marta e Maria. E esse texto tem pulsado no coração, mas olhando para ele como um todo. E aqui vendo mais essa ação de Deus, agora através de como nós vamos aplicar essa palavra nas nossas vidas. E veja só as informações que a gente tem aqui nesse texto. Acharam aí, sim ou não? Filipenses capítulo 4, versículo 1 a 8 diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Aí, olha as dicas que ele vai passar para a gente permanecer assim firmes no Senhor. Vamos ler. Versículo 2 em diante. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Olha quanta coisa interessante. Como eu falei, a gente dá muita ênfase nos versículos 6 e 7, e eles são realmente muito importantes, mas pensando aqui para a nossa caminhada cristã, para as intervenções de Deus na nossa vida, ou como eu sugiro o tema, que inclusive o versículo 1 fala, para permanecer firme, para a gente conseguir não se abalar na caminhada da vida, para a gente conseguir permanecer firme, está aqui, dicas, ou segredos, né? Como a gente quiser colocar, para a gente aplicar na nossa vida. E sem delongas, primeira dica que ele começa apresentando aqui para eles é falando de relacionamentos. Como eu falei ontem, né? Ter relacionamento é uma coisa boa demais. É dia de churrasco, a tarde inteira, e depois vai para rodízio de pizza a noite inteira, e depois passa a noite com a esposa passando mal. Mas relacionamento não é só coisa boa assim também, tá? Calma, que também tem os tic-tic, né? Mesmo na igreja. Aí você fala, nossa, mas eu vim para a igreja, eu esperava que tudo fosse mil maravilhas. Sua casa, sua família, sua esposa, seu pai, sua mãe, enfim, com todo mundo que você mora, que você ama demais, é seu sangue. Você nunca teve nenhuma treta, né? Nenhuma síndrome do porco-espinho? Eu duvido que não. Não tem esse. Então a gente tem que entender isso. E olha como começa a dica aqui para nós, para a gente ficar firme. Em primeiro lugar, cuide dos seus relacionamentos. Relacionamentos. E o que ele está falando aqui? De duas pessoas, olha o nome bonito aí, Evódia e Síntique. Eu achava que o meu era feio, né? Leonilson. O pessoal me pergunta o nome, eu falo Léo. Não me pergunta por que desse nome, deixa para lá. Mas olha só, Evódia e Síntique.
E o que o apóstolo Paulo está pedindo para elas? Vivam em harmonia. Eram duas líderes da igreja, que ajudaram, inclusive, lutaram pelo evangelho. Não era gente meia boca, não era gente que não ia na igreja, não era gente que frequentava, não era gente que ficava sentado no banco, não. Ele está falando de duas líderes batalhadoras, mas entraram em algum conflito. Para o apóstolo Paulo chegar e dizer, olha, precisa ajudar elas aí que o negócio está ficando feio, é porque o negócio estava tendo uma treta mesmo. Né? Era um encontro de Guarani e dos Ponte Pretano de Guanabi, né? De Campinas. Guanabi é Deus dando sinal. Guanabi é minha cidade natal, gente. Então veja bem, relacionamentos. Gente, cuide com harmonia. Nós, lideranças, nós como igreja, a gente tem que cuidar, não tem jeito. Dentro de casa também, dentro da vida familiar, espiritual também. Pensando em relacionamentos, deixa eu dar alguns exemplos para você. A gente mostrou aqui o apóstolo Paulo orientando a Evódia e Sintique. Mas, por exemplo, há um outro texto que eu apenas vou citar para a gente entender melhor esse texto. Há um outro texto quando o apóstolo Paulo estava viajando com Barnabé, naquela época ele era o auxiliar, né? Barnabé era o líder, e eles levaram um estagiário, era o Marcos. Marcos estava iniciando no ministério, e Marcos, na primeira viagem, abandonou os caras, abandonou a viagem. Apóstolo Paulo não quis saber. Aí ia ter uma nova viagem, Barnabé todo encorajador, treinador, vamos levar ele de novo, vamos investir na vida dele. Apóstolo Paulo disse que não. E lá, acho que era no capítulo 13, lá de Atos, diz que houve uma grande discussão entre o apóstolo Paulo, que não era o apóstolo Paulo ainda, né? O Paulo e o Barnabé. Houve um grande debate, ou seja, eles não conseguiram entrar num consenso. Olha que interessante. Agora, lá na frente, Barnabé então se separou, porque não entrou num consenso, Barnabé levou Marcos e Paulo foi por outro caminho. Olha que a Bíblia é maravilhosa porque ela não esconde nada. A gente acha que servir a Deus, que ser cristão, é ser perfeito. Eu ouço constantemente, ontem mesmo estava conversando com algumas pessoas, e às vezes a gente conversa com uma pessoa e ela diz assim, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, tipo para buscar a Deus. Aí eu falei com uma pessoa assim, olha, se for preciso eu mudar tudo isso para buscar a Deus, eu precisaria de Deus. Para que você quer Deus? Você vai ter que mudar tudo, você resolve sozinho. A gente está aqui, talvez você não saiba, mas deixa eu te falar, você está sentado nesse banco e eu estou aqui em pé e eu sou o principal deles, como diz na Bíblia também, todos nós somos uns cabeça dura. Eu não sou não, você é assim. Entendeu? Todos nós somos pecadores. Todos nós fazemos umas loucuras na vida. Todos nós. E é exatamente por isso que a gente está aqui mais um domingo para dizer, Deus me ajuda, Deus me renova, Deus me fortalece. Seja o meu centro, seja o meu guia. Amém, gente? Ele é o perfeito, Jesus é o perfeito. Eu não vou para a igreja porque eu sou santinho, eu vou para a igreja porque eu vou buscar o santo de Deus, que é Jesus. Na verdade, quem não vai é porque se acha bom e perfeito e santo, por isso que não precisa. Então é um entendimento errado nosso.